Êxodo 7. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o Faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Êxodo 8. O Senhor falou a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e das suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse:
Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó, e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e, quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao Faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encharão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do Faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o Faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e seu povo, não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Êxodo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo.
Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó, e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés.